No vídeo de hoje, vamos explorar como o culto a Saturno, um deus antigo de destruição e domínio sobre o tempo, foi gradualmente transformado na figura de Satanás, o arquétipo do mal nas religiões monoteístas. A transição de Saturno para Satã não foi um processo simples, mas uma reinterpretação religiosa que misturou mitos antigos com novas crenças, criando uma figura que até hoje exerce uma profunda influência sobre a visão de mundo das religiões ocidentais. Vamos analisar como Saturno, o deus da limitação, do tempo e da morte, passou a ser associado com o mal e a rebelião, dando origem à ordem saturnista e ao culto de Satanás. No início, Saturno era visto como uma divindade poderosa, mas complexa. Na mitologia romana, ele era o deus do tempo, da agricultura e da colheita, mas também do caos e da destruição. Ele era tanto o criador quanto o destruidor, o senhor do ciclo da vida e da morte. No entanto, sua figura não era puramente malévola, ele governava o tempo, uma força que, embora inevitável e opressiva, era essencial para o equilíbrio da natureza. Esse aspecto de Saturno como uma divindade que mantém o controle e a ordem cósmica é uma parte fundamental da sua simbologia. Se você está curtindo essa jornada de mistérios e descobertas, não se esqueça de dar aquele like no vídeo para nos apoiar. E para não perder nenhum episódio dessa série cheia de enigmas, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar por dentro de tudo o que está por vir. Com o tempo, à medida que as crenças se transformaram e o cristianismo começou a se estabelecer no mundo ocidental, a figura de Saturno passou a ser reinterpretada. As ideias de punição, limitação e sofrimento associadas a Saturno foram amplificadas e distorcidas. Saturno começou a ser visto não apenas como uma força natural e inevitável, mas como uma representação do mal, da escravidão espiritual e da opressão das almas. A transição de Saturno para Satanás começou a tomar forma com o advento do cristianismo e sua oposição às crenças pagãs. O deus Saturno, que havia sido venerado por milhares de anos nas tradições romanas e gregas, foi gradualmente demonizado pelos novos sistemas de fé que surgiram. Na visão cristã, qualquer divindade que representasse a oposição ao Deus único e todo-poderoso era automaticamente vista como uma entidade malévola. A primeira grande mudança na transformação de Saturno em Satanás aconteceu através da associação do Deus com os conceitos de pecado, rebelião e orgulho. Saturno, em sua função como o Deus que aprisiona as almas no ciclo do tempo, começou a ser retratado como uma força que prende os seres humanos em um estado de sofrimento e subordinação. Esse conceito foi se tornando cada vez mais ligado à ideia do diabo cristão, que, em muitas tradições, é visto como aquele que busca escravizar as almas humanas e afastá-las da liberdade espiritual. Ao longo dos séculos, especialmente durante a Idade Média, quando o cristianismo se consolidou como a religião dominante, a figura de Satanás foi ainda mais personificada e separada das divindades antigas. No entanto, nas sombras da sociedade, as antigas práticas pagãs não desapareceram completamente. Em segredo, grupos e sociedades esotéricas começaram a se organizar em torno de antigas crenças, como o culto a Saturno. Esses grupos, como a Ordem Saturnista, não viam Saturno como um deus maligno, mas como uma força de liberdade e poder absoluto. Para eles, Saturno representava a quebra das limitações do mundo material e a libertação das almas do controle das forças cósmicas. A Ordem Saturnista, então, se tornou um movimento ocultista que buscava manipular o poder do tempo, da morte e da destruição, conceitos que estavam intimamente ligados ao deus Saturno. Os adeptos dessa ordem viam Saturno como mestre da realidade material, um ser que tinha o poder de liberar ou aprisionar as almas humanas. O culto saturnista, por sua vez, também começou a associar Saturno a Satanás, considerando-o como o símbolo da rebelião contra as autoridades divinas e terrenas. Esse processo de transformação trouxe consigo a ideia de Satanás não mais como um mero adversário de Deus, mas como uma figura que representa a verdadeira liberdade e o domínio sobre o destino. Com o tempo, o nome Satanás passou a ser associado a qualquer ser que se rebelasse contra a ordem divina, especialmente contra a visão cristã de um Deus único e absoluto. Esse processo de demonização de Saturno foi o ponto de inflexão que transformou a figura de Saturno em Satanás, o arquetípico inimigo do bem. A rebelião contra Deus e a busca pela liberdade passaram a ser interpretadas como atos de orgulho e desobediência, associados diretamente à figura do diabo.
Assim, a antiga figura de Saturno, o deus do tempo e das limitações, passou a ser vista como o arquétipo do mal na cultura cristã, mas também como a representação de uma força primitiva e rebelde que busca subjugar os seres humanos a um ciclo de dor e sofrimento eterno. Essa transição permitiu que o culto a Saturno se infiltrasse no satanismo moderno, onde Satanás é adorado não apenas como o ser que opõe Deus, mas como o verdadeiro senhor do mundo material e das almas humanas. A transformação de Saturno em Satanás não foi apenas uma mudança de nome ou imagem, mas uma reinterpretação profunda das crenças que envolviam essa figura. De Deus criador e destruidor a símbolo de maldade e opressão, a figura de Saturno se tornou um ícone do controle espiritual, da limitação e da escravidão da alma. O culto a Saturno e a ordem saturnista, ao longo do tempo, evoluíram, mas sempre mantiveram essa essência de rebeldia contra o domínio das forças divinas. O álbum Dark Road, Tales of the Taurus já está disponível nas principais plataformas de streaming. Se você curte uma vibe misteriosa e envolvente, não perde tempo. Vai lá no Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Music e se joga nessas faixas incríveis. Dê o play e embarque nessa viagem sonora.